Um circuito digital, né, ele é um circuito que foi projetado para responder, para trabalhar com sinais digitais dentro de uma faixa específica de valores de tensão que representam os zeros e os uns. E esse circuito digital ele também gera saídas dentro da mesma faixa de valores. Então tem lá o circuito digital, né, representado aqui por essa caixinha. Ele foi projetado para receber valores digitais dentro de uma faixa de tensão e ele processa esses valores, trata esses valores e gera saídas também na mesma faixa de tensão. Tá? Vamos definir alguns conceitos básicos, certo? Primeiro é de lógica do circuito. Então a lógica é como o circuito vai responder às entradas, ou seja, eu tenho as minhas entradas, existe algum tipo de regra lógica que vai definir como é que essas entradas vão gerar as minhas saídas. Essa é a lógica do circuito e normalmente nós vamos utilizar álgebra booleana para poder representar essa lógica para alguns circuitos mais simples, alguns circuitos mais complexos. A gente pode utilizar outros modelos, como máquina de estados, para poder representar a lógica que ele realiza. Tá? Outro conceito importante é o conceito de circuito integrado. Então, basicamente, hoje em dia, todos os circuitos digitais eles são implementados na forma de um circuito integrado. E o que é um circuito integrado? Tá? Então, o circuito integrado ele utiliza uma tecnologia da área de microeletrônica para poder, dentro de uma pastilha de silício, ele vai construir os elementos, né, as portas lógicas, os transistores, né, que o transistor vamos dizer assim, é o elemento base para a gente poder construir as portas lógicas e das portas lógicas poder construir circuitos digitais mais complexos, tá? Então, um circuito integrado ele é construído nessa pastilha de silício. Tem a figura, né? Essa pastilha de silício a gente chama de chip, tá aqui na figura. Essa pastilha de silício é colocada em um encapsulamento. Então, encapsulamento, aí na figurinha você está vendo aí essa, né? Esses circuitos integrados, né, que tem essa parte preta, né, é uma parte de plástico preta, é um encapsulamento que ele serve mais para a gente poder manipular o circuito sem danificá-lo, tá? E aí, lá dentro, como tem aqui na figura, eu vou interligar, né, as partes do meu circuito aos terminais, aos pinos do meu circuito. E essa interligação é feita normalmente com fio de ouro, que vale mais do que dinheiro, né, segundo o Silvio Santos. Então, basicamente, o meu circuito integrado, ele vai ter hoje em dia, alguns bilhões de transistores, bilhões com B de banana, né? E alguns centenas de milhões de portas lógicas, de componentes lógicos, tá? E aí ele é impresso, né? Ele é construído em uma pastilha de silício e a gente pode, né, criar uma gama muito grande de diferentes lógicas, né, dentro dessa tecnologia de circuitos integrados, desde um processador de última geração até um chip, por exemplo, que aqui no Brasil foi produzido e desenvolvido no Brasil, que é um chip que é utilizado para fazer identificação, né, de gado, né, de bois para o agronegócio, né? Foi um chip que foi feito aqui no Brasil dentro de uma única, acho que a única empresa, né, que faz essa tecnologia no Brasil, que é o Ceitec. Tá? Então existem várias tecnologias para fabricar circuitos integrados. Aí eu coloquei algumas, TTL, CMOS, NMOS, tá? No caso, a gente não vai se aprofundar na fabricação, na manufatura ou no funcionamento da parte eletrônica do circuito integrado. Então a gente não vai entender como é que ele funciona por dentro. A gente vai entender mais em relação à parte lógica, utilizando as portas lógicas, do que realmente o que tem lá dentro, tá? Então, normalmente os fabricantes, eles têm aí, né, eles disponibilizam para os projetistas, para os engenheiros eletrônicos, eletricistas de computação, uma variedade muito grande de circuitos integrados que já tem algumas lógicas prontas e outros que as lógicas você pode implementar a lógica em tempo de projeto, tá? Então, existem dois tipos de circuitos integrados. O primeiro deles são circuitos integrados de função fixa, que no inglês a sigla se chama ASIC, né? Que aí as funções lógicas já vêm implementadas de fábrica. E aí eles são classificados pela complexidade. Você vai ter primeiro ali os sistemas SSI, que esse SSI é uma sigla em inglês que significa a escala de integração pequena. E aí você vai para que tem em torno de 10 portas lógicas. Há circuitos de média escala de integração, os MSIs, de 10 a 100 portas lógicas, até o circuito de grande escala de integração, que tem de 100 a 10 mil portas lógicas, até circuitos com
uma escala de integração muito grande, que é o VLSI, que vai de 10 mil a 100 mil portas lógicas, até o LSI, que são sistemas com a ultra escala de integração, que é mais de 100 mil portas lógicas, e aí o pessoal cansou de criar sigla, e aí tudo que tem acima de 100 mil portas lógicas é o LSI, tá? Outro tipo de circuito integrado são os circuitos integrados chamados dispositivos lógicos programáveis, tá? E aí as funções lógicas são definidas pelo projetista, tá? Não na fábrica, mas pelo engenheiro ou desenvolvedor que estiver trabalhando com esse dispositivo, né? E aí eu tenho alguns tipos de dispositivos de lógica programável. Eu vou ter as PLDs e os FPGAs. E aí as PLDs são divididas em SPLDs, são PLDs simples, e CPLDs são PLDs complexos. Então, normalmente, quando você trabalha com esse tipo de sistema, você vai ter um software executando uma ferramenta de desenvolvimento, você vai ter um cabo que vai poder fazer essa interface com uma placa de desenvolvimento, que nessa placa vai ter um dispositivo PLD, que esse dispositivo ele tem um conjunto de portas lógicas programáveis que você consegue modificar, né, a conexão entre elas e assim mudar a lógica que ela realiza. Tá? Então tem várias aplicações para esse tipo de tecnologia, desde prototipação de circuitos integrados até, né, hoje em dia existem empresas que utilizam principalmente FPGAs para poder implementar algoritmos de inteligência computacional, né, inteligência artificial, redes neurais e outros tipos de aplicações, tá ok? Então, assim, basicamente, como é que é feito o projeto quando você trabalha com esse tipo de sistemas? Você vai ter sempre bibliotecas de projeto que já são feitas pelos fabricantes, e aí você vai ter a especificação do seu projeto, você vai, né, modelar o seu projeto. Normalmente você vai utilizar uma linguagem para fazer isso. Uma das linguagens mais utilizadas é a VHDL, existem várias outras linguagens, Verilog, System-C, System-Verilog, depende muito do que você está trabalhando, né? E aí você vai fazer a simulação funcional, que é uma simulação que ela não tem a parte de temporização, é só para verificar se aquela lógica que você fez funciona, mas sem se preocupar com o desempenho. Da simulação funcional, você passa para a síntese. Então a síntese é pegar a descrição do seu circuito e implementá-lo